Fernando Camacho, eu te agradeço demais pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, Adora e Fernando. Para mim é um prazer fazer parte aqui desse encontro e conversar um pouco com vocês aí no InfraCast. Obrigado, Camacho. Como a sua experiência ela é tão vasta e você, eu poderia dizer que participou da estruturação, talvez, dos principais projetos e das principais inovações em PPPs e concessões no país, você poderia contar um pouquinho dessa sua história e dos locais onde você já trabalhou e, assim, alguns dos projetos que você já participou da estruturação para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor? Sim, claro. Bom, eu sou engenheiro químico de formação. Depois que eu completei a faculdade, eu me embrenhei pelo mundo econômico, né? Então, fiz meu mestrado em economia na FGV, na EPGE, aqui no Rio de Janeiro, e também um mestrado em matemática no IMPA. E aí, desde essa época, já comecei a mexer com o setor de infraestrutura. Na minha tese, na EPGE, foi na área de gás natural, estudando os diversos desenhos aí de mercado no setor de gás, né? Assim que eu saí da FGV, eu trabalhei 2 anos numa consultoria argentina chamada Sigla Sul, que é especializada em processos de revisão tarifária. Então, eles estavam entrando no Brasil naquela época, em 2003, e estavam fazendo a primeira revisão tarifária das distribuidoras de energia elétrica. Então, eu tive uma experiência muito interessante aí por 2 anos, aprendendo a fazer processos de revisão, né, estimar todos os componentes, os building blocks da regulação discricionária. Aí logo depois fui chamado pelo BNDES, né, eu prestei concurso público e entrei no banco. Fiquei 5 anos na área de infraestrutura, mas na área de energia, né, fazendo financiamentos para projetos de hidrelétrica, linhas de transmissão, programas de distribuição de energia. Aí depois desse período, né, eu fui fazer meu doutorado na Austrália. Fiquei 3 anos lá estudando regulação econômica, então foi um período bem rico para mim, né, uma experiência muito interessante morar na Austrália e conseguir não só na parte acadêmica, né, que eu pude estudar várias questões interessantes de regulação, mas também ter experiência de fazer algumas consultorias, né, porque o meu professor na época ele tinha também essa característica de né, um pé na academia e outro no mercado fazendo consultorias. Então eu tive também essa oportunidade de trabalhar um pouco com ele lá. Aí voltando para o banco, para o BNDES em 2010, eu fui chamado pelo então superintendente da área, que era o Henrique Pinto, né? Conversando com ele, eu vi que a área de estruturação de projetos do banco era uma área bem interessante para se trabalhar, né? O banco estava começando a tocar a parte de estruturação com muito mais afinco do que antes, né? Voltando um pouco a tocar os projetos que antes eram de privatização nos anos 90, né? E agora na primeira década desse século, passando a ser PPPs e concessões. Então, eu tive uma sorte incrível de começar a trabalhar lá quando vários projetos estavam começando a ser estruturados, né? Então, na época, o banco tinha 2 parcerias, a EBP, né, a Estruturadora Brasileira de Projetos, e a Facility, que até hoje existe com o IFC e o BID. E aí eu tive a oportunidade de cara chefiar pelo lado do BNDES a primeira rodada de concessões aeroportuárias, né, Guarulhos, Viracopos e Brasília. Depois emendei Galeão e Confins. Em paralelo, acompanhei também com o meu time projetos interessantes que estavam sendo estruturados pelo IFC. Então, a primeira PPP de diagnóstico por imagem, acompanhei um pouquinho o PPP de educação. Logo depois da parte de aeroportos também, a gente se embrenhou no setor de iluminação pública. Então, a EBP estruturou a primeira PPP de IP, que foi Belo Horizonte, pude também acompanhar pelo banco. E também um projeto de região metropolitana, né, que na época estava sendo tocada pela EBP junto ao estado do Rio, né? Então também foi uma experiência bem interessante. E aí, depois desse período todo, eu fiz um processo seletivo para ir para o IFC. Eu achei que, na época,
O IFC, ele em paralelo, né, a partir de 2015, ele começou a fazer projetos bem interessantes, inovadores na área de rodovias, né, que a própria Isadora participou contribuiu muito pelo governo de São Paulo, né, e eu entendi que o IFC estava muito bem posicionado, né, nessa área de estruturação no Brasil, né, fazendo projetos muito relevantes e também contribuindo muito para mudanças de setor, mudanças de marcos regulatórios, né? Isso é uma coisa que me fascina. Então, em 2018, eu fui para o IFC, né, o IFC, hoje ele é chefiado pelo Bernardo Tavares, né, que começou esse processo aí em 2015 de reposicionar o IFC na área de estruturação, né, e aí eu pude, desde o início, em 2018, tocar os projetos de rodovias que já estavam em andamento em âmbito federal. Então, a BR-153, que é um projeto da terceira rodada que teve a caducidade decretada e voltou ao governo, então a gente está estruturando. A Dutra, né, que acho que dispensa comentários, é um projeto super interessante. A Conser e a SRT, e naquela época também pude trabalhar junto com o Bernardo na parceria que hoje o IFC tem com a Caixa e o PPI, na estruturação de projetos a nível subnacional, né? Nesse caso, são projetos de iluminação pública, PVP de iluminação pública, que a gente está estruturando aí junto com a Caixa e o PPI, 7 projetos em paralelo, né? Depois disso, um ano depois, o governo federal também pediu ao IFC apoio para mais um programa e mais uma rodada de concessões de rodovias, no caso, a Malha Paranaense, né, que tem 6 rodovias vencendo, né, e aí a gente, assinando esse segundo mandato, eu tive que focar realmente no setor de rodovias, porque são muitos projetos, né. Hoje a gente tem 12 projetos de concessões rodoviárias em estruturação e aí simultaneamente, né, então é bem desafiador. Acaba que todo o meu tempo está concentrado nessa atividade, né. E aí a Maria Eduarda, que trabalhou no IFC por 2 anos também, tocou e até recentemente, né, o programa de IP que a gente tem com a Caixa e PPI. Então esse é um resumo aí do histórico aí dos últimos anos em termos de estruturação, que é uma área que me fascina muito, assim, porque a estruturação de projetos envolve não só a parte regulatória, que é um negócio que eu trago desde, né, do meu período na fase acadêmica, mas também um componente muito forte de coordenação e PMO de projetos, né, que também é uma outra atividade que me encanta, assim, de você, né, conseguir ver as várias frentes de trabalho trabalhando simultaneamente. É muito interessante ver a evolução dos projetos até a assinatura do contrato, né. Esse é um histórico aí. Não, é muito importante isso, porque a sua história se confunde com a história desse boom de estruturação de PPPs e concessões que aconteceu nos últimos anos no país, né? E eu acho que, sem demérito para todas as estruturações que foram feitas antes disso, mas eu acho que a entrada da Estruturadora Brasileira de Projetos, a EBP, né, e do IFC foram momentos de virada em termos de inovação para os contratos de PPP e concessão de maneira geral. Acho que é nesse momento que a gente elevou o nível de estruturação de projetos para um padrão mundial e que eu acho que isso influenciou estados, União e municípios, né? Nesse sentido, Camacho, o que eu queria perguntar para você, até porque muitos dos nossos ouvintes estão nesse processo de montar os seus programas de PPPs e concessões, quais são hoje as iniciativas e os fundos às quais o IFC está vinculado e como que o IFC tem participado? Ele faz uma PMI, ele presta consultoria. Conta um pouquinho para a gente desse modelo de apoio do IFC a estados, municípios e governo federal. E lembrando para quem não conhece que o IFC é ligado ao Banco Mundial, né? Então tem aí também um propósito que de alguma forma se conecta com esse viés multilateral, né? Então acho que faz sentido contar aqui para os nossos ouvintes que podem usufruir também dos serviços do IFC, né? Com certeza. Então, o IFC hoje ele tem
basicamente 3 formas de atuação. Assim, a primeira, que é a nossa principal parceria, é com o BNDES e com o BID, né? Essa parceria começou em 2007, que é o que a gente chama Facility, né? Que é um fundo com recursos dos 3 partícipes. Então, essa Facility ela é utilizada para estruturar projetos, e o IFC ele é o gerente, vamos dizer assim, né? O gerenciador dos recursos e dos projetos, né? Então, tem esse papel de estruturador-chefe dos projetos no âmbito da Facility. Então, com ela, foram feitos muitos projetos, primeiro em infraestrutura social e mais recentemente, um foco grande aí no setor de transportes, né, notadamente rodovias. A segunda parceria que surgiu em 2018 e que está tendo um sucesso incrível é a parceria que a gente tem com a Caixa e o PPI. Né? Antes era o Ministério do Planejamento, aí o PPI recebeu essas atribuições, né? Então, essa parceria surgiu primeiro focado, né, em iluminação pública. Então, a gente tem um programa em vários estados, vários municípios, desculpa, norte, nordeste, sul do país. Né? Em paralelo, são 7 PVPs de IP, e já estão num processo avançado, e algumas começando já consulta pública. Então, essa é uma parceria que a gente tem também com a Caixa, que pode futuramente caminhar para outros setores também a nível subnacional, né? Por enquanto está focado em IP, mas a gente pode ir para outros setores. E uma terceira parceria, que no fundo aí é uma parceria financeira e técnica, que é com o GIF, né? o Global Infrastructure Facility, que é um fundo que é suportado, apoiado por multilaterais, como o Banco Mundial e o BID, né? E o GIF ele tem uma relevância muito grande aqui no Brasil, porque ele apoiou financeiramente alguns projetos que a gente está estruturando com o governo federal em rodovias, e também esse programa com a Caixa. Então, a gente tem uma parceria também muito forte com o GIF, que tem ele é um fundo que investe em estruturação em diversos países, mas tem um portfólio bem interessante aqui no Brasil, né? Mostra o interesse do próprio Banco Mundial e dos multilaterais, né, em estruturação de projetos aqui no Brasil. Super interessante. Camacho, eu não sei se você se lembra, mas quando a gente se conheceu, eu acho que foi 2014 para 2015, o assunto que a gente estava discutindo era sobre MIPs e PMIs e a autorização exclusiva nesses processos, e inclusive sobre de onde viria o funding para esses autorizados exclusivos. A gente falava um pouco sobre a neutralidade dessa figura, e eu me lembro de beber muito da fonte, inclusive, que era você, dos artigos que você fazia sobre isso. E naquele contexto, eu na Secretaria de Governo, né, na Secretaria de Parcerias e Inovação, e você ainda no BNDES, a gente teve uma troca muito interessante, muito rica, sobre esse modelo de participação da iniciativa privada na concepção dos projetos e também em estruturação de uma linha de financiamento para que essas PMIs e essas MIPs, né, essas manifestações de interesse da iniciativa privada, pudessem decolar. Isso eventualmente viria do BNDES ou de multilaterais, ou enfim, foi até pensada e estruturada uma linha de crédito nesse sentido. E você, pela primeira vez, me trouxe um assunto que dialogou depois com outros temas que a gente foi no longo do caminho discutindo, tanto você no BNDES quanto depois você no IFC, sobre algo que você sempre prezou bastante, que é a figura do financiador nesse ambiente, a figura de um outro pilar que estrutura o tripé da concessão e que faz com que os projetos sejam financiáveis, bancáveis. E se você puder comentar um pouquinho sobre esses temas, né, tanto sobre o funding para PMIs e para MIPs, e também sobre a preocupação de se ter um financiador acreditando no projeto e o que é necessário para chegar aí, seria muito legal. Perfeito. Então, essa questão de PMIs e MIPs é bem interessante. Assim, chegou que, acho que quando estava em 2013, 2014, né, quando a gente se conheceu, a gente tinha, né, as duas parcerias lá no BNDES
tocando vários projetos junto ao governo federal, estados e municípios, mas a gente começou a ver uma iniciativa muito forte, né? E aí tanto estados e municípios, e em diversos setores das PMIs e das MIPs, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente via que a taxa de sucesso daquelas iniciativas não era alta, né? Muito pelo contrário, a gente tinha dados que apontavam que 4% das iniciativas eram bem-sucedidas, né? Elas não avançavam, e a gente... Então, como a gente tinha essa área de estruturação no BNDES já bem forte, né? O próprio Henrique, ele se incomodava com essa questão, e ele provocou muito, né, o corpo técnico do BNDES a primeiro entender de onde vinham né, as MIPs, as PMIs, né? Então a gente teve que estudar lá fora, né, quais eram as experiências, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, como é que, por exemplo, o Reino Unido estruturava projetos, né? Como é que países emergentes estruturavam projetos. Então isso deu muita informação para que a gente pudesse pensar sobre o mercado de PMIs aqui no Brasil. E aí, por isso, a gente começou a escrever esses vários artigos, né, que a gente compartilhou para colher subsídios e discutir o tema, né. Então, essa foi uma primeira grande reflexão que o banco, na época, fez sobre o mercado de PMIs. E aí, depois, naturalmente, veio a seguinte questão: como é que a gente consegue, então, ajudar esse mercado a aumentar a sua taxa de sucesso, né? E a partir daí que a gente começou a desenhar um programa de crédito, de financiamento para iniciativas de PMI, mas desde que obedecessem alguns critérios, né? E aí um desses critérios era justamente a figura da autorização exclusiva, né? O mercado brasileiro de PMIs, ele tem uma característica que difere de outros países, que é a competição pelo mercado na fase de estudos. Então, se você for procurar a experiência chilena, a experiência de outros países em PMIs, existe só uma autorizada, né, só uma empresa que é responsável pelos estudos. E no caso do Brasil, não, você via iniciativas, um exemplo que me vem à cabeça, né, quando a Prefeitura de São Paulo lançou o projeto de IP, né, se eu não me engano, na época eram 35 empresas autorizadas, então era muita empresa fazendo o mesmo estudo, basicamente. Então, isso, na nossa visão, gerava uma ineficiência muito grande de recursos, né, que não era recuperada depois. Então, não era bom para o governo, nem para o mercado privado, né, esse tipo de problema. Aí, logicamente, quando você fala em autorização exclusiva, só uma empresa fazendo aquela atividade, você vinha a questão de um possível conflito de interesse, né, você ter uma interessada na licitação que pudesse está fazendo aqueles estudos para o governo, inclusive questões que envolvessem regras de contrato, etc. E aí vinha a segunda exigência de ser uma empresa independente, né, uma consultoria que pudesse fazer esses estudos para o governo. Então a gente lançou esse programa ainda em 2015, se eu não me engano, o BNDES Pro Estruturação de Projetos, que era um mecanismo de financiamento para PMIs, né, que seguissem essas características, né. Infelizmente, esse produto não foi adiante, mas a gente achou super interessante na época, teve uma receptividade muito boa, né, por parte dos players, das consultorias, mas eu acho que não foi adiante, porque a partir dessa época também a gente começou a ver várias iniciativas por parte de governos também, e aí que eu digo, o próprio BNDES, em 2016, aí, com a entrada da presidente Maria Silva e depois com os demais presidentes, eles realmente resolveram crescer, né, a atividade de estruturação no banco, e o banco capitanear projetos, né, como estruturador-chefe, a Caixa também entrando no mercado. Você começou a ver várias multilaterais, além do IFC, também participando mais ativamente, o BID, né, a AfD, que tem apoiado também o programa da Caixa. Então, acho que por conta dessas iniciativas também que começaram a aparecer, o mercado de PMIs ficou mais tímido, e aí também esse produto ele perdeu um pouco a sua função, né? Então, a gente teve essa substituição aí de iniciativas por parte de bancos públicos e multilaterais que eu acho muito interessante, que eu estou vendo que está surgindo e se aquecendo cada vez mais, né? E aí o segundo tema de financiabilidade, né, eu acho que isso
ficou muito evidente para mim o trabalho que o governo do Estado de São Paulo fez com o IFC, né, no programa de rodovias estadual, em que a gente estava numa fase, né, eu não iniciei isso, né, eu estava no banco ainda, mas o Bernardo e o time, o Rafael, que tem atuado em São Paulo, foram os responsáveis por esse programa pelo lado do IFC, né? Estava numa época muito delicada, né? No meio da crise, os projetos não tinham um interesse muito grande dos mercados, tinha o governo, o entendimento na época era o governo queria trazer novos players, trazer players mais capacitados para o mercado brasileiro, ter novas opções, etc. E aí o IFC trabalhou fortemente num pacote de financiabilidade, né, no meio de todas as medidas de inovação que surgiram, né, com a parceria com o Estado, tiveram algumas inovações focadas na parte de financiabilidade, né? Então, o próprio acordo tripartite, né, todas as regras de extinção antecipada que melhoraram muito e acho que servem de exemplo para vários setores e inclusive a gente tem utilizado muito desses conceitos no projeto em âmbito federal, né? Então acho que esse é um exemplo, um estudo de caso bem sucedido aí cujo foco é exatamente a financiabilidade dos projetos e na atração de novos players, né? E os leilões foram muito bem sucedidos e acho que o resultado também mostra que o trabalho deu certo, né? Então esse é um exemplo bem interessante com esse conceito de inovação e financiabilidade, né? Ainda sobre o tema da financiabilidade, o que você poderia dizer que, assim, hoje faz sentido você ter como inovação nesses contratos e outros que talvez, dada a experiência que você observou até hoje, não, são elementos que talvez não tenham pego, né? Ainda não decolaram, e se não decolaram, por que não decolaram? Então, um tema que a gente, inclusive, estava tratando academicamente, o receio que os bancos ainda têm de fazer o step-in, né? Mesmo quando você fala em acordo tripartite, quando você conversa com os bancos, eles ainda ficam um pouco reticentes. Por outro lado, quando você olha os números de debêntures como instrumento de financiamento da infraestrutura, eles têm crescido vertiginosamente, né? Então, conversa um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para a gente o que você acha desses mecanismos mais específicos, o que pegou, o que não pegou e o que precisa fazer para melhorar. Tá. Bom, de novo, os casos de rodovias, né, também é o modelo é o setor que eu tenho acompanhado mais de perto nos últimos anos, acho que traz alguns pontos de discussão interessantes aí para essa questão. Por exemplo, acho que uma mudança grande que a gente teve, né, no programa, que começou com o programa de São Paulo e agora no âmbito federal, que vai também nessa linha de financiabilidade, que é o próprio mecanismo de leilão, né? Então, a gente tem no Brasil um histórico, né, de menor tarifa, né, em concessões rodoviárias, que, assim, a história mostra que em alguns casos não foram bem sucedidos, né? E eu acho que o modelo de maior outorga, considera maior outorga, ele tem algumas vantagens que fazem com que esse modelo consiga, primeiro, selecionar um player com uma maior capacidade financeira e geralmente técnica, porque essas questões são muito atreladas, né, são correlacionadas, né? Acho que diminui muito o custo de transação, né, porque você não tem mais a necessidade de utilização de atestados técnicos, você tem uma barreira de entrada, né, basicamente em capital, que é muito eficiente, né? E eu acho que um ponto interessante que também se mostrou problemático aqui no Brasil, e aí o exemplo de aeroportos, que é você ter um leilão em que você tem, por exemplo, uma variável de leilão centrada numa outorga upfront, você consegue separar o certame da concessão, você consegue proteger muito bem o fluxo de caixa do projeto. E aí, menor tarifa, outorgas parceladas, né, são dois mecanismos que se mostraram mal sucedidos também por conta disso, né? Porque
contaminam o fluxo de caixa do projeto, né? Então esse é um primeiro movimento, né, de mudança, que eu acho que é interessante, porque é transversal, né? Você consegue aproveitar em diversos setores, e tem um impacto, é uma mudança simples, mas um impacto muito, muito interessante aí na financiabilidade e na seleção de melhores players, né? Esse é um tema importante. Acho que outro tema que por mais que não seja diretamente relacionado à financiabilidade, mas contribui muito, que é você ter um modelo regulatório baseado em incentivos, né? Acho que isso ajuda muito também a você trazer players comprometidos, né, e sérios. Então, por exemplo, você ter mecanismos simples de incentivo em receita, como uma tarifa diferenciada por capacidade, né, que em São Paulo já tem um bom tempo, mas a gente também está inaugurando em âmbito federal. Incentivo simples, mas que também, só pelo fato de você ter um ramp-up de receita atrelado à entrega, né, que também é um instrumento comum em PPPs, né, você consegue incentivar a entrega, você consegue incentivar investimento, né? Então, esse é um instrumento interessante. Outro, por exemplo, sistemas de penalidade, né, por exemplo, baseados em qualidade de serviço, né? Então, começou muito fortemente em aeroportos, né? Então, você tem um fator que é um fator de qualidade em que você tem indicadores, né, que medem qualidade de serviço em todas as áreas do aeroporto, desde que você chega, né, você estaciona no meio-fio, passa pela área de check-in, a área de segurança, né, você está na área de embarque, e você depois, né, pega o seu avião. Então, o fator que ele mede todas essas etapas dentro da infraestrutura. Você também teve isso no próprio programa de rodovias de São Paulo, o mesmo conceito, mas em outro ativo. Então, você vê que são conceitos que são transversais, né, mas que tem uma função grande aí de melhoria regulatória que acho que, por consequência, traz também players mais sérios, mais comprometidos e tem um impacto positivo na financiabilidade. Uma coisa tripartite, assim, é uma questão, essa questão do Step-in realmente tem algumas, né, os bancos ainda mostram algum receio, mas eu acho assim que o começo da história do tripartite que é um tema interessante. A primeira parte desse pacote, que é uma maior troca de informações entre a agência e o banco, né, que é uma coisa que muitos bancos reclamam hoje em dia das agências, eu acho que é super interessante, né? O banco poder acompanhar como aquele contrato está performando, né, se a concessionária está sendo penalizada, se aquilo de alguma forma impacta o risco no caso de uma extinção antecipada. Todo esse nível de informação, né, esse conjunto informacional, acho que é relevante, né, e acho que é uma das grandes vantagens aí de você ter um instrumento como um acordo tripartite, né. Na questão de financiabilidade ainda, acho que a alocação de risco é uma questão clara, né. Então, a gente tem aí o mecanismo de risco cambial, né, que começou também em São Paulo e que está sendo implementado a nível federal. E a gente também tem, por exemplo, um mecanismo novo que a gente está desenvolvendo, no caso da BR-153, que é um projeto em que a gente tem 2 ciclos, né, de CAPEX. Esse mecanismo a gente desenvolveu especificamente para o segundo ciclo, né, dado que quando você tem um ciclo de investimentos no meio do projeto, uma parte do mercado tem uma maior aversão ao risco, né, dada a maior incerteza. Então esse mecanismo ele vai nessa direção de mitigar riscos quando você tem programas de investimento ao longo da concessão. Então você vê que são várias inovações que surgiram no setor de rodovias, mas que tem transversalidade com outros setores, né? Então eu acho que o mercado brasileiro está realmente se desenvolvendo, né, em termos de inovação contratual. Eu acho que eu vejo com muito otimismo aí a aplicação desses mecanismos em outros setores daqui por diante, né? Eu acho que trabalhar com projetos de rodovia, de alguma forma, não sei se você tem a mesma impressão, mas é quase como trabalhar com um laboratório, porque de alguma forma a gente tem solidez, né? Porque tem um track record, no fim das contas são os projetos que têm aí um teste já de adaptação
de longo prazo, porque são os primeiros projetos, né, talvez junto aí com a energia, mas que começaram na década de 90, que foram se consolidando. De alguma forma, é um ambiente apropriado para que se possam ser testadas inovações tanto contratuais e que dialoguem aí com essa esfera da financiabilidade, quanto, quem sabe, inovações operacionais, né? Enfim, eu acho que depois a gente poderia comentar um pouquinho sobre elas. Mas nesse ambiente em que você tratou um pouquinho sobre, enfim, os pontos mais importantes da financiabilidade, trouxe aí alguns dos principais riscos, fiquei pensando sobre 2 outros assuntos que eu sei que foram testados também no contexto de São Paulo e que você está ampliando essa experiência e trazendo mais inputs importantes, que são os temas do risco de demanda e também de como fazer esse compartilhamento de risco, se é que cabe um compartilhamento desse risco. E também um tema que você me ensinou que é super importante na perspectiva do banco, na perspectiva do financiador, que são as situações de estresse que eventualmente levam a um término antecipado do contrato e o que fazer, como se pensar as eventuais indenizações que são devidas nesse cenário, né? Então, se você puder comentar um pouquinho, inclusive falando também sobre eventuais garantias, um colchão de proteção, que eu sei que também foram testados nos contratos de rodovias, acho que seriam pontos bastante interessantes de serem conhecidos, mais bem tratados aqui. Legal. Risco de demanda, né? Risco de demanda é um tema que a gente se deparou especificamente para esse projeto da BR-153, né? Porque na nossa primeira carteira que a gente tem com o governo federal, a gente tem projetos além da 153, a gente tem a Dutra, Concel e a CRT, que são 3 concessões com histórico já muito bem consolidado de tráfego, né? Então, no início ficou difícil imaginar qualquer necessidade de ter um compartilhamento de risco de demanda nesses 3 projetos, né? E aí na BR-153, embora a gente acredite que o risco já é baixo, porque a gente tomou várias precauções na estruturação do projeto, né? Então, por exemplo, a 153 é um projeto que tem a rodovia Norte-Sul, ela é paralela, né, praticamente a 153, então existe uma perspectiva do mercado que existe uma competição entre as duas, né? Então toda essa parte foi devidamente tratada realmente nos estudos de viabilidade, a gente fez cenários de estresse, de qual seria esse possível impacto da Norte-Sul na 153, etc. A gente desenhou o segundo ciclo de CAPEX de modo que ele fosse financiável pelo fluxo de projetos, sem a necessidade de financiamentos adicionais. Então, a gente tomou todas as precauções para minimizar ao máximo esse risco, né? Mas, assim, dado que existe uma possível percepção de risco pela mera existência de investimentos, né, no meio da concessão, a gente desenvolveu esse mecanismo junto com o governo federal, com a EPL, etc., e está sendo, né, analisado atualmente no âmbito do TCU, né? Um mecanismo interessante, ele se baseia no modelo chileno de mecanismo de receita mínima garantida, né? Só que o modelo chileno, ele é um mecanismo que vale para toda a concessão, desde o seu primeiro ano, né? E no nosso caso, a gente não via necessidade de ter esse mecanismo para os primeiros anos da concessão, dado que o primeiro ciclo de CAPEX, ele já nasce totalmente engatilhado em termos de nível de serviço. Assim, esse primeiro ciclo de CAPEX ele é realmente necessário, dado o volume de tráfego que existe na rodovia. Então, a gente bolou um mecanismo de receita acumulada, né, que é analisado ano a ano pela concessionária, mas ele é ativado, né, só no 16º ano, que é quando começa esse segundo ciclo de CAPEX. É uma métrica muito simples, baseada em receita realizada, então, informações que são disponibilizadas nas demonstrações financeiras anualmente. Então, o custo de transação desse mecanismo é muito, muito baixo, né? Então, é um mecanismo super interessante que foi desenvolvido para esse projeto, né? Você mencionou a questão de extinção antecipada, né? Essa foi uma questão que sempre nos preocupou, assim, e acho que aí o trabalho do IFC, né, junto ao governo de São Paulo, foi embrião disso, né?
que o primeiro ponto que a gente via era que as regras nas diversas modalidades de extinção antecipada não eram tão claras assim. Então a gente sentiu uma necessidade muito forte, né? Na época o próprio IFC contratou um escritório também internacional que trouxe toda, né, a bagagem de outros países que já são muito mais maduros no setor de infraestrutura, né? Então o primeiro ponto foi exatamente estabelecer regras claras para cada tipo de modalidade, né? E principalmente uma regra em contrato muito claro de como a indenização seria calculada, né? Porque existia uma incerteza muito grande em outros contratos de qual seria realmente, no final das contas, o valor a ser indenizado, né, à concessionária, né? Então, essas foram duas questões importantes aí que foram resolvidas e abordadas, e acho que estão sendo usadas como exemplo em diversos contratos aqui no Brasil. E aí, outro tema bem interessante, essa questão do colchão de liquidez que você mencionou, porque nos contratos agora de rodovia, né, em âmbito de São Paulo e agora federal, a gente tem um instrumento que se baseia na utilização de outorga variável, né? Então, o que a gente chama no governo federal de recursos vinculados, que é um percentual da receita bruta, né, que alimenta, né, um mecanismo de contas, né, e esses recursos eles são utilizados ou para um mecanismo de risco cambial, né, se esse mecanismo é ativado, né, se o player ele tiver algum percentual da dívida em dólar, mas se não for utilizado nesse mecanismo, esses recursos eles podem ser utilizados para resolver outros problemas da própria concessão, né? Então, esse é um jargão interessante que a gente usa, que a concessão gera recursos para resolver seus próprios problemas, né? E aí, esses problemas são resolvidos nas revisões quinquenais, né? Que é um ambiente mais regrado, vamos dizer assim, em que a agência reguladora é capaz de ver a concessão de modo global, né? Então, ela sabe quais são os problemas mais críticos em termos de, por exemplo, pagamentos de reequilíbrios ou inclusão de investimentos ou até mesmo modicidade tarifária. Então, ela tem aqueles recursos, né, à disposição para sanar, né, essas questões que são normais, dado que a gente está falando de um contrato de longo prazo, né? Então, isso foi uma sacada bem inteligente, né, que apareceu, que eu acho que dá também uma segurança muito grande para financiadores, né, de que aquela concessão vai ter recursos suficientes para resolver seus próprios problemas, né? E quem sabe, inclusive, pode abrir uma porta para que a gente possa falar em financiamento de projeto, né, em project finance, com garantias do próprio projeto, né? Eu também concordo com você, essa foi uma sacada muito interessante e uma evolução muito, muito interessante também, muito potente, né, para a história da infraestrutura e da financiabilidade dos projetos aqui no Brasil. Sim, verdade, concordo. Camacho, agora o tema da moda que a gente não pode deixar de tratar é a Covid, né? Quando a pandemia começou e ainda agora, né, houve aí e tem havido um conjunto de discussões, debates sobre os impactos da Covid nos contratos de infraestrutura e toda a discussão sobre reequilíbrio econômico-financeiro, etc., né? É lógico que é um impacto muito grande, mas a gente não sabe ainda por quanto tempo. Se a gente voltar rapidamente, é um impacto de 2, 3 meses, que para um contrato de 30 anos talvez é relevante, mas não seja tão relevante, né? Mas a gente queria te ouvir sobre, primeiro, a sua visão, né? Quer dizer, precisa de algum regime especial para tratar essa questão da pandemia? Se sim, a partir de que momento? E você, como estruturador, se vocês estão preocupados em, por exemplo, a demanda eventualmente vai se comportar de uma nova forma, isso vai mudar o hábito, né, da população, como que vocês estão incorporando isso nas modelagens que estão em andamento? Tá. Essa é uma questão super interessante e desafiadora, né? O momento que a gente vive aí como humanidade, né? A gente está numa fase de estudar o que está acontecendo, né? Até foi uma orientação geral do IFC, do Grupo
Grupo Banco Mundial foi de, olha, vamos entender o que está acontecendo, vamos coletar o máximo de informações, e aí fazer uma análise, né, de cada setor de forma separada, porque o que a gente está vendo hoje é que cada setor está sendo impactado de uma forma diferente. Então, a gente vê o setor aeroportuário, logicamente, sofrendo muito, né, porque as fronteiras de vários países estão fechadas, né, e aí, depois de entender, né, o impacto, né, setorial, né, e até mesmo a nível de projeto, né, a gente vai ter mais informação para decidir o que é necessário ou não adaptar nos estudos e aproximá-los da realidade, né. A gente entende que uma grande possibilidade é que daqui a 1 mês, 2 meses, a gente vai ter um nível de incerteza bem menor, e a partir daí a gente vai conseguir dar alguma recomendação, né, para os nossos projetos, e, lógico, a decisão vai ser do governo federal, né, e do poder concedente que a gente apoia, né. Mas a gente está justamente nessa fase de entender muito bem o que está acontecendo em cada um dos setores, para a gente a gente ter mais condições de recomendar aos nossos clientes, né. Uma coisa assim que é fato é que o setor rodoviário teve um impacto grande nos primeiros meses, mas a gente já vê uma volta forte em grande parte dos projetos, né. Então, se essa for a tendência, né, talvez a gente não tenha grandes mudanças em termos de adaptação dos projetos à nova realidade, né. Então, a gente pode ter uma atualização do estudo de tráfego com as novas projeções de PIB. O próprio ministro Tarcísio vem mencionando a questão da taxa de retorno, né, que pode ser uma variável a ser adaptada à nova realidade, a novo cenário de aversão ao risco, né. Mas isso tudo, essa recomendação final, a gente só vai ter daqui a um tempo, né. O cenário que a gente imagina melhor para o Brasil é que a gente não tenha ondas sucessivas de Covid, né, que a gente tenha o fim da quarentena daqui a algum tempo, e que a gente não tenha impactos aí sucessivos nos projetos. Então, esse seria o melhor dos mundos aí para a gente, né. Agora, só isso a gente só vai saber um pouco mais adiante, né. Super interessante essa sua explicação, e ela deu gancho, inclusive, para a pergunta que eu ia fazer na sequência, que nesse âmbito de Covid, algumas discussões foram, me parece, aceleradas e vieram de forma mais protagonista à pauta. E uma dessas discussões, ou melhor, duas dessas discussões, dizem respeito a assuntos que a gente já vem tratando aqui nessa nossa conversa e há bastante tempo nas nossas conversas anteriores. E você, que é doutor, literalmente doutor em modelos de regulação, queria ouvir um pouco a sua opinião sobre a regulação pela TIR e essa proposta que está na pauta, né? Lógico, é como você falou, ainda está aí para ser definida sobre regular pela TIR, ou qual seria um modelo de regulação interessante. E uma outra questão que tem sido bastante tratada é sobre a relicitação dos projetos no setor rodoviário, né? E também queria ouvir um pouquinho a sua visão sobre isso, se vale a pena relicitar, se vale a pena eventualmente seguir para um outro modelo que também está à disposição do gestor. A Covid trouxe à tona isso de forma mais preponderante, mas a verdade é que essa discussão já vinha sendo bastante feita no setor, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você. Sim. Bom, o modelo de regulação, né, essa é uma questão outra questão que me fascina muito no mercado de infraestrutura, né, um negócio que é um assunto que eu estudei bastante durante o meu doutorado. Assim, o Brasil ele tem dois grandes modelos, né, assim como outros países, né. A gente tem um modelo de regulação por contrato, né, que acho que é o modelo mais utilizado, aí, pelo menos a nível de setor de transportes, PPPs e a nível de infra social, é o modelo preponderante, né. Concessões municipais também de saneamento, por exemplo, é o modelo que é utilizado. E a gente tem a regulação discricionária, em que, assim, o foco dessa regulação
não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, tem se dado em indústrias de rede urbana de larga escala, vamos dizer assim, né? Então, é uma regulação que tem sido aplicada em indústrias de, por exemplo, eletricidade, né, com grandes áreas de concessão em que você tem como os investimentos são ao longo do tempo, né, não são grandes blocos de investimento como a gente tem em transporte, né, e se dão aí ao longo de toda a concessão, são muito mais difíceis de se prever, né? Então, ainda mais quando você tem várias classes de consumidores e usuários, como a gente tem nas indústrias de rede, né, de residências, comércios, indústrias, etc. Então, a regulação discricionária se mostrou mais aderente a esse tipo de business, né? Quando a gente fala regulação por taxa interna de retorno, acho que tem que separar um pouco, né? Assim, acho que aqui no Brasil tinha muito se usava muito a expressão de tabelamento de taxa de retorno, né? Quando a gente tinha os anúncios, né, pelo governo de mudanças na taxa de retorno. Mas, de fato, quando a gente vai analisar os projetos a nível federal, a taxa de retorno é um elemento que é utilizado dentro de todo o estudo de viabilidade, né? Então, de premissas de demanda, de CAPEX, de OPEX, taxa de retorno, etc. Então, hoje em dia a gente nem vê muito isso, né? Mas antigamente realmente tinha essa expressão era utilizada de uma forma errada, né? Na prática não existia esse tabelamento, né? Mas de fato isso foi muito usado no Brasil, era impressionante, isso a gente via, né, nos jornais, essa expressão era utilizada de forma corriqueira. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Regulação por taxa de retorno, eu acho que tem que se dar num ambiente mais regrado, como a gente tem na regulação discricionária, né? Se a gente tem uma regulação por taxa interna de retorno na regulação por contrato, né? Isso acontecia muito nos primeiros contratos lá dos anos 90, quando a gente utilizava, por exemplo, o plano de negócios para reequilíbrios, etc. Eu não acho um bom modelo, porque como você tem menos regras, né, entre a empresa regulada e o regulador tem menos instrumentos, né, de enforcement, tem menos instrumentos para filtrar as informações que vêm daquele plano de negócios, né, da concessionária. Então, assim, a taxa de retorno é uma regulação super utilizada lá fora, mas com regras muito bem estabelecidas e com um processo de governança muito claro, né? Então, nesse sentido, eu vejo como um modelo regulatório válido, né? Mas quando a gente tem a taxa de retorno sendo utilizada, né, dessa forma, com menos regras, menos transparência, aí já eu acho que o output acaba não sendo tão positivo assim, né? Bom, e aí a questão da relicitação, né? Esse modelo, que é vamos dizer que é uma novidade em âmbito, né, de infraestrutura, surgiu aqui no Brasil, né? Acho que surgiu, acho que inicialmente para resolver alguns projetos problemáticos, né, que tinham sido estruturados no governo anterior, né? Então, alguns projetos da terceira etapa de rodovias, alguns aeroportos também. E acho que acabou sendo um modelo que traz uma certa aderência a períodos de crise, né? Então, para o bem ou para o mal, né, a gente tem aí a crise de 2014 e agora a crise do Covid, acaba sendo um instrumento que pode ser útil para esses momentos para resolver problemas de forma mais rápida, né, do que um processo de caducidade, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem até visto, né, recentemente, por conta da crise, alguns projetos já indo para esse caminho da relicitação, né? Então, acaba sendo um caminho jurídico válido aí nesse ambiente que a gente está vivendo. Acho que o que interessa é que indo por esse caminho, que a gente tenha, né, os projetos sendo estruturados de forma expedita e relicitados novamente, né, para que o usuário não tenha qualquer impacto negativo aí ao longo desse caminho, né? Camacho, muito, muito bacana você trazer esse tema do modelo de regulação. O nosso tempo está acabando, mas eu queria encerrar retomando essa questão, em especial porque você disse que, bom, tanto no BNDES como no IFC, você se engajou em projetos de grande vulto,
como concessões rodoviárias, né, em nível federal, mas tem projetos que eu entendo que são menores, como tocados em nível municipal, ainda que sejam grandes municípios, né, como o IP, Iluminação Pública, que é um projeto eminentemente municipal, né. Então, voltando a essa questão do modelo de regulação que a Isa levantou, como que na estruturação vocês têm feito essa diferenciação, né? Porque, lógico, o modelo de regulação discricionária, ele certamente ele deve ser ele é mais preciso, a gente pode dizer, né? Ele olha melhor os números, ele recalcula um WOC periodicamente, mas a teoria econômica diz do custo da regulação, né? Que é muito elevado. Quando você vai para um município menor, você não tem estrutura, nem é desejável que você tenha uma estrutura de uma agência calculando o WOC a cada 4 anos e base de ativos regulatória, é uma loucura, né? Qual tem sido a solução simples para a estruturação desses projetos quando a gente fala de modelo de regulação, de cálculo de taxa de retorno, que é fluxo de caixa marginal para reequilíbrio, a licitação é por menor preço ou ainda usa-se o plano de negócios? Conta para a gente um pouco desse do subnacional, né, menor aí, dos projetos menores, vamos dizer assim. E mesmo em âmbito estadual e federal, sim, eu sei que também essa é uma discussão muito corriqueira. Quantas horas a gente já despendeu discutindo se vale a pena exigir plano de negócios no início do contrato, né, no momento da licitação, se a gente vai se basear nisso. E esse é um tema que eu e o Fernando a gente sempre discute, inclusive, conjuntamente, e que já fica aqui um convite para que você participe de um próximo episódio para a gente tratar só disso aí nas minúcias, porque você, enfim, é um grande expert, uma grande referência para a gente nisso. Então, a vontade é que a gente tenha muitas conversas sobre isso, mas se puder resumir, infelizmente, nesse tempinho que falta. Então, essa questão dos modelos regulatórios é interessante por causa disso. Acho que a própria regulação por contrato surgiu dessa limitação que vocês mencionam a nível subnacional, né? Acho que, academicamente, a primeira vez que eu vi, assim, foi num livro do Lafon, professor falecido de Toulouse, que é um papa aí do assunto de regulação. Ele escreveu um livro especialmente sobre a limitação que a gente tem a nível subnacional, em termos de própria capacidade de fiscalização e regulação dos entes nacionais, subnacionais, que acabavam levando obrigatoriamente para uma regulação mais simples, mais automática, mais pré-fixada, vamos dizer assim, em contrato, né? E acho que é aí que surgiu um pouco toda essa teoria de regulação por contrato, que acabou sendo, né, utilizada aí de forma transversal em vários setores. Como você mencionou, Fernando, assim, a regulação discricionária ela é precisa, mas ao mesmo tempo muito custosa, né? Você tem que ter um aparato regulatório incrível aí, você tem que ter vários técnicos, né, especializados, se atualizando, preparando, né, aquelas metodologias de abertura dos custos, né, de base de ativos, de custo operacional, de WOC, etc. Então, realmente é uma regulação que tem um custo muito alto, né, custo de transação muito alto. Então, acho que acaba sendo uma limitação natural, né, como em alguns casos uma única opção, ir para a regulação por contrato. Então, a gente tem visto em diversos países, aqui no Brasil não é diferente, a regulação por contrato sendo amplamente utilizada em projetos nos mais diversos setores, né? Aí o problema da regulação por contrato dado que é tudo automático, num contrato de longo prazo, como é que a gente fica, né? Porque o ambiente muda, né? O mundo muda, você acaba tendo eventos que não eram esperados, aquele evento de alguma forma impacta no negócio, então os contratos não são completos, então como é que você lida com essa questão, né? Então, assim, acho que é a partir daí que você vê uma tendência de dois tipos de modelos de reequilíbrio, né? Os reequilíbrios automáticos. Então, no próprio caso das rodovias, a nível federal, você tem alguns exemplos, o surgimento dos chamados fatores, né, fatores de desconto, caso uma obra não entregue, o próprio gatilho de investimento também surgiu dessa linha, né, de você só vai ter investimento, né, se a demanda crescer, então você busca
resolver uma incompletude contratual aí, né? Ou uma outra linha que é o fluxo de caixa marginal, né? Assim, minha impressão é que você não pode nem ser 8 ou 80, assim, eu acho que quando você vai para uma linha muito automática, de você querer contratualizar, vamos dizer, contratualizar todo o estudo de EVTEA para tentar, né, preencher todas as lacunas contratuais, você acaba com um contrato muito, muito custoso em termos regulatórios, né, porque você tem que procurar, né, contratualizar tudo, e acaba que não é eficiente, porque da mesma forma que o mundo vai mudar ao longo do tempo, aquelas referências que você utilizou a partir do EVTEA, elas podem não ser verdade depois de um tempo. Então, você está utilizando uma referência que não é a verdadeira, né? Então tem essas limitações de você, né, ter reequilíbrios automáticos. E aí o fluxo de caixa marginal, por um lado, resolve essa questão, né, de você não ter essas limitações de referências no EVTEA, mas ao mesmo tempo tem que ser bem regrado para que não haja qualquer tipo de assimetria de informação aí, o que isso seja mínimo, né, entre o regulador e a empresa regulada, né? Então acho que aí as regras de reequilíbrio por fluxo de caixa marginal têm que ser bem regradas, né, dentro de contrato para minimizar esse problema, né? Então acho que é isso. Então, assim, o plano de negócios, por um lado, ele facilita muito a vida do regulador, né, porque você já tem lá uma planilha que você vai utilizar como referência, mas, por outro, acho que trazem diversos problemas que não são mais no contexto que a gente vive, né? Acho que a regulação já avançou muito, né? A gente não precisa ter esse tipo de referência, né, para resolver os problemas da concessão. Acho que mesmo a nível subnacional, você já vê uma expertise maior das pessoas. O MBPPP é um exemplo disso, a quantidade de pessoas que foram treinadas aí nos últimos anos, a própria FGV também fazendo diversos cursos. Você vê várias iniciativas aí de treinamento de pessoas, de governo, que eu acho que aí já ajudam muito na resolução desses problemas, né? As pessoas já têm uma capacidade técnica muito maior do que a gente tinha há 10 anos atrás, né? Poxa, que bacana, sério, como é que a gente faz com as entrevistas que a gente nunca quer que acabe? Porque... Depois a gente faz outra. Não, com certeza, isso já está pré-combinado. Assim que formos liberados, estaremos juntos em estúdio para falar sobre todos os temas. E, enfim, eu só acho que posso falar em nosso nome, né? Tenho muito a te agradecer. Sempre, na verdade, você foi uma referência para mim. A gente sempre tem conversas muito ricas e aqui não poderia ser diferente. Assim, você nos honra muito com a sua presença e é um grande prazer te ter aqui no Infracast. Muito obrigada, Camacho. Não, eu que agradeço a vocês dois, vocês que são referências aí para todos, né? Vocês estão em todas as iniciativas, vocês conseguem preencher espaços como eu não consigo. É difícil, eu falei, como eles têm tempo para fazer tanta coisa e tanta coisa relevante, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês aí, que são duas referências do setor de infra. Puxa, muito obrigado, Camacho, obrigado mesmo.